É isso aí, gente! Estamos aqui no ar com mais um podcast aqui, dessa vez aqui com o meu amigo de César Bestes Júnior, que é um grande advogado aqui da cidade. O homem tem um currículo um pouco extenso aqui, gente, mas é alguém que eu fico muito feliz em trazer aqui no nosso podcast. Eu vou falar meio brevezinho aqui, para ele não ficar 2 horas falando da experiência dele ali, porque realmente o homem tem experiência, tem conteúdo. Então, assim, bem rapidinho, assim, ó, só uma colinha aqui que a gente tem aqui, ó. Ele deu início, o pai dele, né? O pai dele já é patrimônio, né, da escola, da cidade aqui. Foi o primeiro presidente da OAB e deu início na década de 90, aqui em Araucária. Foi o primeiro presidente, né, de César? Primeiro presidente, isso em 1992. Daí ele fundou a OAB aqui em Araucária. Fundou a OAB aqui em Araucária. Ele começou, na verdade, em Araucária na década de 70. Mas a OAB veio no início da década de 90. Mas o trabalho ali, desde 1970, ele foi executando. 73, 74, né? Já estava por aí, já na ativa. Então é isso. Então, porque eu me lembro que o homem é patrimônio histórico da cidade, né? E ele foi comendador por São Paulo, rapaz. Entre as 500 atividades, né, que o advogado precisa fazer no seu dia a dia, né? Foi comendador também. Exato. Aí agora falando de César Bestes Júnior, né, que está aqui na minha frente aqui, ele é só formado desde julho de 99, só, tem pouco tempo só. É pós-graduado em processo de trabalho e processo civil. Mestre em Direito Legal. Mestre aqui, ele tem que respeitar, gente, porque é difícil chegar a esse patamar, hein? 2 livros publicados, doutor. É verdade. Caramba! Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Presidente da OAB de Araucária, esse aqui eu peguei essa fase aqui, quando eu era presidente da OAB de Araucária aqui já. Conselheiro da OAB estadual, então saiu da Araucária, já foi pro estado, o homem é determinado, hein? E professor por mais de 13 anos em faculdade. E é também comendador por São Paulo e Porto Alegre. Diga assim, teu pai foi por São Paulo? Não, quero mais, não quero por São Paulo e Porto Alegre também. Esse é o pequeno currículo do homem, gente. E aí, conta mais um pouquinho dessa história nossa aí, que, rapaz do céu, se for averiguar um por um ali, já tem conteúdo para 2 horas aqui de podcast. Ricardo, primeiro eu agradeço, né, teu convite aí, para mim é uma satisfação estar aí contigo, poder falar um pouquinho da nossa história, da história do meu pai, do escritório, né, e que já vão aí por longos e longos anos. Isso, como eu falei, lá desde a década de 70, quando o pai chegou aqui, e coincidentemente, né, eu tenho o mesmo nome, eu sou Júnior, então as coisas foram funcionando de uma forma e foram abrindo-se caminhos, né, cada vez mais. Então a gente é muito grato à cidade de Araucária, porque a forma, né, que nos acolheu, e logo que o pai começou a advogar em Araucária, nós nos mudamos para cá. Então eu residi em Araucária pelo menos uns 7 anos, 10 anos, 7 a 10 anos, depois voltamos a Curitiba, mas o escritório sempre foi para cá, né? Então os nossos laços aqui com Araucária sempre foram muito fortes. E meu pai tem ainda o título de cidadão honorário de Araucária, né? Então, o que foi assim uma homenagem para toda a família, né? Como eu falei, por tudo que Araucária representa para nós. Putz, que legal. Então isso é muito, muito bacana, né? Mas, vamos lá, né? Falando um pouquinho mais dele aqui, ele tinha um sonho ali de realmente abrir a OAB em Araucária. E foi uma luta porque não queriam, né? Hoje nós temos um número grande de advogados aqui inscritos na OAB de Araucária, mas na época eram poucos. Então esses poucos realmente se abraçaram, foram brigar literalmente lá na OAB estadual para que abrisse, né, a cidade de Araucária a nossa Ordem dos Advogados. E aí começou, lá no início da década de 90, o pai daí foi o primeiro presidente, depois o Dr. Tadeu Saliba, né, saudoso Dr. Saliba, ficou por 3 mandatos seguidos daí como presidente. Depois meu pai retornou numa segunda gestão e eu acabei sendo presidente de 2010 a 2012. Daí elegemos como vice-presidente nosso ex-sócio, por André Carneiro. Então ele ficou como vice-presidente.
e depois o elegemos presidente também da OAB, que era o cara. Então, e dentro do escritório nós tivemos 3 presidentes da OAB. Então, a nossa ligação com a Ordem dos Advogados sempre foi uma coisa assim muito marcante, né, no sentido assim de história mesmo, né? Então a gente vive, cada vez que eu entro lá na sede da OAB, eu confesso assim que eu chego a me emocionar, porque eu participei desde o início, quando nós não tínhamos sequer uma sala. A OAB começou dentro do escritório do meu pai. E esse era um dos empecilhos, porque o presidente falou, não, vocês não têm sala. E o pai falou, não, então, a partir de agora é meu escritório, passa a ser a sala. Então, todos aqueles empecilhos que foram colocando, ele foi dizendo, não, eu faço. Foi driblando, né? Então, hoje eu vejo, né, aquela pujança toda, né, a nossa sede muito bonita, mas como começou tudo isso é uma história... Foi um trabalho bem árduo, né? Acredito eu que até, se não a mesma importância, mas teve uma importância muito grande esse caminhar todo aí da... Claro, e eu me lembro perfeitamente o dia que estava até no teu escritório lá, e a gente estava começando a nossa amizade e tal, me lembro que você falou assim, agora eu quero divulgar que a gente tem a nossa sede própria tal, e estamos construindo. Cara, foi um negócio assim que, tipo, não se pensava nisso, né? Hoje, que nem você falou, você vai lá ver uma sede gigante, bonita, tudo, né? Mas realmente foi bem trabalhoso, né? Foi muito batalhado, assim, né? Pra gente poder primeiro ter o nosso terreno, né? E depois edificar, né? Fizemos primeiro uma casa mais simples e foi construindo churrasqueira, campo de futebol, né? E hoje tem aquela estrutura, edificação toda, né? Que se conhece lá, que é realmente muito bonita, né? Então, mas é toda uma história. E hoje a doutora Claudiana está à frente, também fazendo seu belo trabalho, né? A primeira mulher que preside a OAB aqui, tanto aqui em Araucária como a estadual. Também é presidido por mulher. Então, as mulheres estão dominando tudo aí. Então, contou a história do teu pai aí, né? Fez um breve resumo, né? Porque a história do homem é gigantesca. E me fala um pouquinho sobre a sua história, de César, que também é bem longa, bem extensa, mas essa questão dos livros eu achei bem interessante. O mestrado também, eu me lembro quando estava estudando ainda e tal. E é difícil, né, rapaz? Porque você tem que conciliar ações com o trabalho, petições e mais estudar. Eu já chego na parte do mestrado aqui, porque houve todo um processo, né, para você chegar ali. Mas eu te digo que foi assim, uma das fases mais difíceis da minha vida, foi o período do mestrado. Eu me lembro que você estava só o pó da gaita. Não, realmente era olheira. Foi muito, muito difícil, né? Porque, bom, eu me formei em julho de 99, fiz o exame da OAB, passei no primeiro, e ali, no final de novembro, eu já estava com a minha carteira. Eu comecei a advogar e, na sequência, já fiz uma pós-graduação em processo de trabalho em processo civil e fui indo nessa caminhada, né? De 2010 a 2012, presidi a OAB e, logo na sequência, eu também já comecei a dar aula. Fui professor universitário por quase 14 anos. Também uma experiência assim, única, onde você interage com muita gente, você aprende muito, porque as pessoas que vão lá para a sala de aula acham que vão ali só para aprender, mas toda a vivência deles nas empresas, tudo que acontece, isso eles trazem para dentro da sala de aula. Então, vai enriquecendo muito e a gente vai aprendendo muito com isso. Então, esse foi um período bastante interessante, mas quando chegou na mestrado, não tinha ideia do que seria, o que te aguardava. O que me aguardava. Eu falei, eu terminei o mandato do presidente da OAB, falei, agora estou mais tranquilo, eu posso fazer o mestrado. Mas realmente é uma coisa assim de doido, rapaz. Foi bem os livros? Foi porque eu tinha sido orientador de uma moça que hoje, inclusive, é professora universitária também, e toda a orientação que eu dei para ela no livro, no TCC dela, ela falou, olha, você acabou escrevendo comigo, vamos publicar agora isso aqui. Então nós acabamos no meio do mestrado
publicando esse livro, que na verdade foi um trabalho de pesquisa dela, mas eu, de certa forma, lhe contribuí. E após o meu término do mestrado, aí sim eu publiquei meu livro, que foi justamente o tema da minha dissertação de mestrado. Então, ali é que saiu o livro, foi publicado pela Juruá, né, uma das maiores editoras aí do país. Então, para mim foi muito gratificante, assim, né? Foi realmente uma premiação pelos 2 anos de muito sacrifício mesmo, né? Na sequência veio o conselho da OAB estadual, né, e comentou, tive essas 2 premiações lá em São Paulo e em Porto Alegre também como comendador. Então, esse é um resumo aí da... O que o comendador faz, ou o que significa o título? Isso daí já, desculpa a minha ignorância, doutor, mas o que Não, que mas seria? imagina, quando você recebe, é uma honraria, né? Então, são pessoas, no meu caso ali, por exemplo, em Porto Alegre, tinham pessoas de Brasília, São Paulo, do Rio Grande do Sul mesmo, de onde mais? Enfim, de alguns lugares do Brasil que fazem um levantamento, e pessoas que acabam se destacando nos seus segmentos e acabam sendo chamadas. E inclusive quando me ligaram, falaram, olha, seu nome foi indicado, fizemos uma pesquisa, assim, e eu, lógico, gostaria de saber quem é que tinha me indicado, né? Ainda mais sendo lá em Porto Alegre, que nós não temos tanta ligação, né, com a cidade. E falaram, olha, infelizmente isso a gente não fala. Nem pro grilo doce. Então ficou no ar, né? Mas é uma forma de reconhecimento, né? É uma premiação que você recebe, isso a nível nacional, então para a gente é muito gratificante no escritório. Né? Que era o cara já é meio comum já o homem ganhar um prêmio aí, de melhor do ano aí, tem algumas empresas que fazem esse evento, né? Inclusive eu também faço, né? E ele sempre ganhou bastante prêmios como melhor escritório de advocacia, né? E consequentemente vem como melhor advogado. Então eu imagino que, puxa vida, alguém lá de Porto Alegre, né, chega até você, porque realmente o nome está forte, o nome está bem divulgado, né? Lá, São Paulo, nós tivemos uma premiação de empresa do norte do Paraná, também, né, nos ligou e falou, fizemos uma pesquisa assim assado, chegamos no seu nome. Então pra gente é gratificante, né? É uma caminhada toda aí. Não, e outra que você tá jovem ainda, né, cara, receber esse título de comendador é bem legal. Só sabia desse título. Seu comendador lá, e ele, meu comendador, e usava um andalusão desse aqui também, então acho que vem junto com o título. Brincadeiras à parte, gente, é só para descontrair, porque o homem chegou aqui me dando uma folha que eu falei, quer ver só, já é um contrato, já, ó, tem que assinar aqui, não, só uma colinha. Falando com o advogado, né, tudo é contrato, né, tudo é... E por incrível que pareça, gente, quando eu conheci o de César, eu fui lá oferecer um guia que a gente estava montando na época, e eu cheguei, reli aquele contrato 1000 vezes, assim, falei, nossa, não pode ter nada errado aqui, senão eu vou tomar um pau aqui do advogado e ficar feio. O pessoal olhou assim, não tá assinando? Eu falei, mas não vai ler assim, não, se tiver alguma coisa errada, a gente resolve depois. Rapaz do céu, eu louco. Mas a gente brinca assim, mas eu gosto demais de ter amizade com advogados, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a gente paga atenção, rapaz, tá ali, ó, é um risco só, assim, ó. Então, que isso, doutor. Então, muito obrigado por compartilhar essa tua história aí. Mas vamos continuar. Vamos lá. Do teu currículo, digamos assim, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar meio em evidência ou tá tranquilo assim? Podemos ir para a parte prática já? Podemos, eu até poderia comentar contigo, né? Que hoje, né, nesse período de lecionar, você faz muita amizade com os alunos, né? Então eu vejo muito aluno hoje me ligando, César, tô começando, qual é a dica que você me dá? E o que eu falo para eles sempre, assim, não inicie sozinho. Né? Se você tem uma meta, e faça essa meta ser bastante grande, sonhe bastante alto,
Agora, para você sonhar alto, você não consegue ir sozinho. Isso é impossível, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, ele é um grande advogado, entende muito do direito processual civil, processual do trabalho, direito do trabalho, e realmente dá aula. Mas ele chegou para mim e falou um dia, César, eu posso contratar N pessoas para pôr aqui no meu escritório e tem ações para isso, né? E tem potencial para crescer. Mas eu não quero mais. Eu já cheguei até aqui, para mim tá bom. E se respeita, é o que ele queria e conseguiu. Mas o que eu digo sempre aos alunos é pensar muito alto, sonhar muito alto, estudar. Não existe uma fórmula mágica porque muitos se formam, falam, eu vou pegar 1, 2, 3 inventários, né? Aqui eu já faço um bom dinheiro. Não, e tomara que pegue muito mais, né? Inventários e outras tantas ações boas. Mas a realidade a gente sabe que não é assim. Você tem que trabalhar, plantar para poder colher lá na frente, né? Então tem que ser Então não comecem sozinhos, né? Chamem colega ou colegas para estar junto e, se possível, estar próximo de um advogado que já tem experiência. Isso faz uma diferença muito grande, porque o dia a dia não tem faculdade nenhuma que ensina. E às vezes o cliente chega para mim e diz, o que você acha que vai ser? Vai depender de qual juiz cair. Nesse digo que ele vai fazer esse tipo de questionamento, esse outro já deixa levar um pouco diferente. Então só a prática que te ensina isso, né? Tive um grande... Estava com seus 20 e poucos anos de profissão. Falei, pessoal, eu tiro pelo menos uma vez na semana, eu entro numa sala de audiência e fico lá, ouvindo todas as audiências. Porque é uma escola que não existe. É uma faculdade ali que você não vai ter em lugar nenhum. Você vai aprender como se comunicar, como você falar com o juiz, falar com a parte contrária, o que pode, o que não pode, quando é que você pode fazer um pedido, quando não. Então é prática. Então ele colocou dessa forma, aquilo me marcou muito, sabe? Então o que eu digo para os ex-alunos, né, que estão começando, é que se unam com outros e, se possível, vão caminhar junto com alguém que já tem uma certa experiência. Bacana. Esse daí já fica uma dica já para os jovens empreendedores, quem quer montar o seu escritório, quem pensa em seguir essa carreira de advocacia, que realmente não é fácil, né, doutor? Eu acho que parei com a medicina ali é uma das profissões difíceis, cara, porque eu vejo que nem eu sou administrador. Eu ainda me formei e me dei o trabalho de ir lá e tirar um CRA lá. É só você ir no Conselho Regional de Administração, pagar uma taxa, preencher lá, você tá dentro, né? Agora, o advogado, se não passar na OAB, não dá nem pra falar que é advogado. É bacharel aí, né? É só bacharel, né? Então você tem que passar no exame da ordem, e daí... Não é fácil, né? Não é fácil. Mas aí começa, eu sempre digo que começa realmente a grande faculdade que não acaba, né? Que é o dia a dia depois. Isso somente a prática, né? E tem que botar a cara a tapa mesmo para aprender, né? E que nem você falou, né? Um professor que você teve, que já estava com 20 anos ali de experiência, ali de trabalho, você dava, né, o trabalho de ficar um dia lá só escutando e assistindo e aprendendo. Então, isso daí é muito interessante, ó, vindo no conselho do grande advogado que dirá um cara ali, ó. E outra coisa que você até te perguntando em off aqui, né? Porque assim, a gente vê o dia a dia do advogado. Eu vou querer que você me diga como que é seu dia a dia. Mas o principal, assim, como que você entra no fórum, tem aquelas discussões, que nem tem processos que são mais tranquilos, dá acordo e tal, né? Mas tem muitos que não dão, e daí você sai com uma bagagem que o ambiente já é carregado, né? Eu, quando precisei no fórum, só de entrar ali eu já senti uma energia assim, meu Deus do céu. Já comecei a me benzer ali já na porta já. E a hora que eu saí, já quis tomar meu pai também para fique aí, não me segue aqui. Porque o que acontece a gente... Quer dar uma pausa? Tá falando dos outros. Mas você veja, é isso aí. Uma coisa que eu ia te perguntar, César, é sobre o clima do fórum, assim, porque às vezes que eu precisei ir lá,
rapaz do céu, só de você entrar ali, você já sente uma energia negativa ali. Então eu já entrei fazendo o nome da cruz já, porque eu falei, meu Deus do céu, tá amarrado. E entrei e pau torou lá, na hora de sair eu já falei, fica aí, em nome de Jesus, porque Deus o livre. Uma energia muito negativa, rapaz. Isso faz parte do dia a dia. Como você... Bom, primeiro, quando o cliente te procura, ele não procura porque gosta dos meus olhos, né? Ele está certamente com algum problema, né? Ou ele quer entrar com uma ação contra alguém, ou ele quer se defender de uma ação. Então, lógico, já é um clima tenso. Mas eu sempre digo o seguinte, né? Você tem que ser, para você efetivamente ser advogado, você não pode se envolver de forma emocional. Você tem que usar da razão. Porque se você vai me contratar lá, Ricardo, e eu me envolvo emocionalmente no teu caso, então eu posso ser teu amigo, né? Posso conversar com você, vamos desabafar, vamos tomar uma cerveja junto e vamos tentar resolver isso aí de um lado psicológico da coisa. Mas quando você está falando com o advogado tem que estar pensando já, né? A defesa melhor é essa, o artigo tal, né, do CPC fala isso, a CLT fala aquilo, então você já vai achando solução racional para aquilo. Então você não pode se envolver emocionalmente. E quando você vai para o fórum, vai para fazer uma audiência, claro que às vezes os ânimos ali estão acirrados, eu quero defender o meu cliente, né, naquilo que eu entendo como ser a razão. E a parte contrária vai fazer a mesma coisa. Também às vezes vê como o caso dele é o correto, a tese dele, e por isso que tem que ter um juiz justamente para venha e diga não, a razão está com esse lado, com o outro, ou de ambos, né? Às vezes a decisão sai dividida. Então você não pode se envolver, porque é claro, no momento da audiência, você está ali naquela tensão de querer resolver, né, as situações do teu cliente, mas a partir do momento que saiu dali, o meu colega que defendeu lá brilhantemente também a parte contrária, ele continua sendo meu colega, né? A gente vai se cumprimentar, cada um vai para o seu escritório e a vida segue. Eu não posso nutrir contra ele um tipo de animosidade por conta de audiências. É claro que nós pegamos algumas situações, como em qualquer outra profissão, e os advogados acabam se envolvendo ali, né, e lá levam do lado pessoal a situação, mas isso atrapalha, né? Atrapalha o bom andamento do processo, porque passa a ser uma briga entre advogados e não para se falar realmente o direito ali, né, para que prevaleça, né, a razão ali. Né? Então, isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco por conta de se levar para o lado pessoal. Mas a grande maioria, penso eu, que sabe dividir bem isso daí, sabe? Entendi. É tipo um jogador de futebol lá, que eles chegam lá, se quebram, o Poxa e o Atlético, ele se quebrando lá, tudo lá, e daí sai de lá, às vezes joga até no mesmo time e tal, né? Então eu imagino que deve ser mais ou menos dessa forma. Então, ali dentro é uma coisa, saiu dali... Deve ser, continua, né? Deve ser, né? Porque eu já fui no evento da OAB, eu sou administrador, mas eu já dei uma infiltrada no evento da OAB, aquele que vocês fazem anual e tal, assim. É muito bacana, muito legal, dá pra ver que realmente o pessoal se respeita. Claro que deve ter um ou outro ali que não se dão ali, ou ficam na sua. Normal. Mas assim, eu vejo que vocês se dão muito bem, conversam e se cumprimentam. Como eu falei, você vai estudar, você vai defender teu cliente em cima daquilo que a lei ali te permite. E da mesma forma a parte contrária. E o direito ele é bonito por isso, porque se fosse uma regra de 2 mais 2, né, são 4, não precisaria nem ter advogado, né? Chegaria lá no fórum, o caso é esse, a parte contrária é essa, o próprio robô lá já dá a decisão e fim de papo. Mas não é assim, né? Envolve uma série de situações. Eu, inclusive em sala de aula, eu sempre falava muito a questão de você colocar tudo em contrato. O primeiro carro que eu fui comprar, Ricardo, esse carro era do meu irmão. E eu não ia fazer um contrato com o meu irmão ali, né, de compra e venda. Paguei o que precisava pagar, o que eu achei que deveria pagar,
E depois ele veio e me cobrou o rádio que estava dentro do carro. Eu falei, não, você me vendeu o carro, supõe-se que o rádio... Não, rádio é outra coisa. Tipo acessório. E para não ter nenhum tipo de desentendimento, já estava indo a conversa para outro lado, eu falei, então veja quanto é o rádio e você tá. Mas se tivesse sido colocado em contrato, isso não teria acontecido, né? Não teria tido essa rusga aí por conta do... Então isso me marcou muito, né? Então sempre que for fazer qualquer relação, né, com outra pessoa, põe no papel, por mais simples que seja. Aí você evita esse tipo de problemas futuros, né? De constrangimentos da vida. E uma coisa que eu aconselho é assim, nunca arruma emprego para ex-mulher no escritório da advocacia. Você vai estar armando ela contra você. É só um parênteses aqui, só que eu queria fazer esse engasgar, mas ele tomou rapidinho. Ainda bem que eu tomei água antes de você falar. É porque normalmente eu falo essas coisas, eu jogo hoje, assim, porque... E assim, em relação ao terno, rapaz, eu acho que vocês são elegantes demais, só que tem essa diferença, o administrador usa, mas sem a gravata, ou advogado é com gravata sempre, né? E esse calor, rapaz, como é que faz para aguentar? É uma questão de costume, né? Você acaba se acostumando. Tem colegas que não andam, né, de terno e gravata, usam só um blazer. Para mim é algo assim que já veio do meu pai, né? Então, se eu não tiver de terno e gravata ali todo dia, parece que tá faltando alguma coisa, né? Então, via de regra, eu tô sempre de terno e gravata. Não, é interessante, né? Porque faz parte, né? Faz parte, até por sinal, César, deixa eu compartilhar com você algo que a gente fez aí, agora no Volta às Aulas. Eu fui de Capitão América em uma escola aqui de Araucária, e a gente andou sala por sala, sabe? E daí dentro da sala de aula a gente conversando com os alunos ali e tal, né? Perguntando, e aí, quem quer ser vilão? Aí ficava aquele silêncio assim, né? Quem quer ser herói? Daí as crianças erguiam as mãos, né? E tinha uns que não erguiam nenhum nem outro, né? Daí a gente falava assim, não, porque vocês, assim como uma empresa, vocês precisam saber os benefícios que vocês têm, né? Então assim, eu tenho que falar pra vocês serem vilão, né? Se vocês quiserem, eu tô em dúvida, né? Vocês, primeiro de tudo, é que vocês vão viver menos. Caramba, cara, as crianças já tipo assim, como assim? Eu falando com você, agora você vai falar, podia te dar processo isso, quer ver? As crianças já ficaram assim, meu Deus, o capitão veio aqui dar um esporro na gente, né? Não, vocês vão viver menos, estão vendo essas gradinhas de vocês? Vão estar aqui na frente de vocês, olha que legal. Ficaram assim, desse jeito. Eu falei, mas veja bem, se vocês quiserem ser heróis da vida real, vocês vão usar o uniforme, talvez não igual do capitão aqui, mas vocês vão usar um de médico, um de advogado, um de engenheiro. Esses vão ser o uniforme de vocês, que esses são os nossos heróis da vida real. E daí sim, o olho das crianças chega a brilhar, assim, sabe? Daí uma quer ser advogado, outro quer ser médico, sabe? Então assim, é legal e precisa incentivar as crianças a já ir vendo, né, o que é ser no futuro, tudo, né? Até minha filha maior, até ela falou assim, pai, eu queria ser advogada, porque eu acho que eu levo jeito, porque eu sou séria e tal, né? Eu falei, mas você gosta de ler? Não gosto muito, né? Então, advogado lê e lê muito. É verdade. Daí ela falou assim, então eu vou ter que começar a ler. Eu, vai ter que começar a ler. Então é assim, né? São ossos do ofício, né? E acaba virando um vício gostoso, né? Eu não sei ir para, por exemplo, se eu viajo, se eu não tiver um livro, uma revista comigo, parece que está faltando alguma coisa, né? Eu tenho que ler sempre, todos os dias, então passa a ser o dia a dia, né? Às vezes eu até conto o número de livros que acabo lendo durante o ano, então, e realmente é um atrás do outro, não param. Então não só livros técnicos, né? Mas em geral eu gosto muito de história, esses livros chamados de autoajuda, que na verdade são autoconhecimento, né? Eu leio muito. Então precisa, realmente, isso te ajuda, né? Mesmo se não lendo um livro técnico, ele te ajuda na tua profissão também. Mas você falou do Capitão América, né? Poder passar isso para a criança, eu acho formidável, porque ela está ali com uma formação, então ela tem que ter em quem se espelhar. Isso. E daí, assim, essa ideia surgiu de César, assim, porque eu fui numa escola particular, só para o pessoal não achar que isso só acontece em escola pública, né?
Eu fui em uma escola particular no ano passado, ali na época do Dia das Crianças, e tinha um menino assim que ele era maior que os outros, assim, sabe? E ele era fortinho, assim. E na hora do intervalo, aquele monte de criança correndo para lá e para cá, e ele me chamou a atenção, porque eu tava de capitão ali, ia tirar foto com todos os alunos e tal, e ele passava pelos menorzinhos assim, empurrando, dando aqueles, sabe, que eles chegam para lá assim, e empurravam aqui, empurravam, parecia um tratorzinho assim, sabe? E realmente o pezinho era forte pro tamanho dele, assim, devia ter uns 12 anos, mas com um tamanho de 15, assim, tipo, era bobado, né? Reforçado. Reforçadinho. Aí numa dessas eu peguei e fui bem quietinho, assim, atrás dele, e fiquei atrás dele. Quando ele virou, assim, ele só bateu assim, fez assim, não acabava o cara. E eu com o escudo assim, eu falei, só abaixei assim, falei pra ele assim, olhando nos olhos dele, cara, isso que foi legal, sabe? Porque eu sempre tento passar o conselho e sempre conversar com muito amor, assim, sabe? A gente não tá ali pra acusar ninguém, não tá pra humilhar ninguém, de forma alguma. Mas eu falei pra ele, falei assim, cara, você quer ser vilão ou quer ser herói? Não, quer ser herói. Então pare de ficar empurrando os menores, pare de ficar batendo nos menores. Vamos fazer o seguinte, você protege eles. Aí, quando você crescer, você vai ter um uniforme bem top também. Ele disse assim, sério? Eu disse, sério? É só você proteger os menores. É só você respeitar a tiazinha do almoço ali, da lanchonete, a tiazinha da limpeza, a diretora, a coordenadora. Respeita eles e vamos fazer o seguinte, me ajude a cuidar dos menores. E aí, quando você crescer, com certeza você vai ser um... Você vai poder usar uma roupa igual a mim. Aí nisso o olho dele já lacrimejou, assim, foi bem legal. Aí ele me deu esse estalo, assim, falei, cara, quantas crianças às vezes não tem um pai, não tem uma mãe que conversa com a criança desse jeito, né? No tete a tete, e até igual a gente fez na escola municipal ali, batendo a real mesmo, do que acontece com quem, né? E nesse dia que a gente foi na escola, teve um dos meninos que todo mundo apontou pra ele, falando que ele queria ser vilão, que ele queria ser bandido quando crescesse. Olha só. Cara do céu, 12 anos, cara, tipo, casinha assim, sabe? Aí quando eu fui até ele, dei um pouco mais de atenção pra ele, porque aí não é acusar, não é falar, não, vamos conversar em off ali. Aí fui, conversei com ele assim, no tete a tete. Falei, cara, tem certeza que vai acontecer isso, tal, quem vai vir te visitar não vai ser um capitão, vai ser o Bob, cara, vai ser a polícia, não sei o que, tal. Aí eu fui convencendo ele ali que os benefícios de ser herói é bem maior do que ser vilão. Aí ele foi quebrando aquela casca que provavelmente já vem de família, provavelmente, sabe? Ele foi quebrando aquilo, daí no final, assim, eu falei, então tá, já que agora você vai me ajudar, você vai ser herói, posso contar com você? Ele pode. Daí ele me deu a mão, aí eu apertei a mão dele, quando ele foi tirar, eu segurei de novo e falei assim, Dia das Crianças eu tô aqui de novo, posso contar com você? Vou vir conversar com você. Ele pode. Cara, uma conversa dessa às vezes muda a vida da pessoa. Muda. Né, nós temos aqui em Araucária, por exemplo, o pessoal do Jatobá, né, o Tavares, a moçada toda ali que presidiram ali a associação, eles tiram a molecada da rua para jogar futebol. Uhum. E eles transformam a vida dessas crianças, porque não é o fato do jogar futebol, é você tirar essa criançada da rua. Sim. Porque tirando da rua você não tem tóxico, você não tem agressão, você não tem qualquer coisa que possa te levar a ser um marginal. Né? Então eles fazem um trabalho ali realmente muito bonito, são muitas famílias e foi crescendo, tomando corpo. Então eu sempre falo deles assim porque até pelo fato de ser amigo e advogado para eles, o trabalho deles é simplesmente sensacional, né? Então, cada vez que você consegue realmente tirar uma criança, é uma grande coisa. O Alexandre Sobani, aqui de Araucária, né? E é um baita de um atleta, né? Participou de não sei se 4 ou 5 Ironmans daquele no Havaí. Ninguém sabe disso, né? Aqui em Floripa, ele participou de diversos aqui. Mas esse que é no Havaí são pessoas escolhidas do mundo, a dedo. E ele participar de 4 ou 5 é algo assim sensacional. E ele fazia, talvez você ainda faça, que é tirar essa criançada da rua e passar a correr. Então ele ensina, ele vai atrás de patrocínio para dar um tênis para a criança que não tem.
E até ele me falou, putz, isso é complicado porque às vezes você dá o tênis, aí o pai e a mãe vê, lá vão vender para comprar droga. Então ele disse que já entrou em locais para realmente tirar a criança de lá, que estava num estado assim deplorável. Então tem muita gente realmente boa, um gesto desse como o teu, que pode parecer para muitos algo pequeno, mas que tem uma importância muito grande. Se você conseguir transformar a vida de uma criança dessa, já... Você falou é verdade, assim, tem gente que acha que é besteira, inclusive dentro da minha própria família tem, né? Então, assim, meu irmão mesmo comentou, falando, cara, eu acho bonito o trabalho, tudo, mas eu, por mim, já ia lá e metia uma bala já, bem assim. Eu falei, cara, mas a justiça nossa, ela é muito branda enquanto a criança é de menor, né? Então, ali até 16 anos, ali, a criança pode pintar e bordar. Então, o que acontece? Vale muito mais a gente conscientizar a criança do que chegar lá e dar fim na criança, que, é complicado. É a educação e o esporte, né? Se o Brasil realmente quiser mudar tudo isso, né, tirar isso tem que ser pensando nas próximas gerações. Esporte, educação. Você vê a Coreia, né? A Coreia fez um trabalho pensando em mais de 20 anos em termos de educação, mas passados 5, 7 anos eles já tiveram resultados. Hoje é um dos países mais evoluídos em termos de educação. Então você vai tirando essa criançada toda. Põe aí escolas, né? De futebol, de vôlei, de basquete, uma série de coisas aí, principalmente na periferia, né? Onde a gente vê os problemas mais recorrentes de marginalidade. Você consegue transformar, mas tem que ter boa vontade, né? Porque isso não aparece para o público, para a eleição, né? Você não vai ganhar uma eleição próxima se você mostrar isso. Não, exatamente. Eu até por via das dúvidas, assim, antigamente eu postava muito as coisas que a gente fazia, sabe? E já faz 4 anos que eu faço esse trabalho social. E na última eleição eu inventei que queria sair candidato a vereador. A parte é tanta coisa, tanta besteira que a gente escuta, sabe? Fez com que eu não quisesse tão cedo me envolver com política. Porque assim, você faz um trabalho há 4 anos, mas daí você resolve entrar na política não porque porque você quer melhorar a política, né? E se pessoas de bem não se envolverem na política e sempre continuar os mesmos, sempre vai ser a mesma história, né? E o pessoal falou mesmo que desde uma cesta básica que a gente ia lá, pedia para um, pedia para outro, juntava. E quando você doa uma coisa, o outro doa outra coisa, o outro doa, a gente junta ali, a gente tem que provar que a gente entregou para tal pessoa. E nisso de provar, a gente tira uma foto e publica. Mas olha aí, tá fazendo para se promover e tal, né? Então eu mesmo parei de postar muita coisa por causa disso. Aí as pessoas pedem ajuda, assim, você que é uma pessoa conhecida, pede pro pessoal doar alguma coisa pra gente levar para tal pessoa. Fala assim, não, eu prefiro eu ir lá e ajudar com o que eu posso, mas pedir pros outros eu não vou pedir. Porque se eu pedir, eu tenho que comprovar que eu entreguei pra pessoa. E se eu comprovo, pronto, já começa o falatório, né? E daí nesse dia que eu fui na escola municipal ali, aí me deu um insight assim de tipo, cara, se de dia já tá sendo esse tipo de conversa, já tem crianças ali que precisam de uma ajuda, imagina de noite, né? Aí foi quando a diretora falou assim, esse teu trabalho é muito legal, mas eu queria muito que você viesse de noite, e de noite aqui é tenso a situação. Aí veio o pessoal da guarda, até pode acessar no nosso podcast, a entrevista com eles. Eu aproveitei o momento e fiz um pedido, falei assim, gostaria de visitar a escola na parte da noite, mas gostaria de contar com a presença de vocês também. Porque quando você entra numa sala de aula com pelo menos 2 guardas municipais, o certo era 4, né? Entrar com 2, assim, uma metralhadora, uma arma, a criança vai pensar assim, quem tá fazendo coisa errada, né? Então, assim, é bom eles saberem que, tipo assim, como é um nível maior, a idade até maior, dá pra apelar um pouco mais, porque, por enquanto, tá sendo uma conversa. Mas se a pessoa entrar num ramo ou numa situação complicada, é eles que vão ir buscar. Então é bom já apresentar, né? Quem quer ser bandido, o que acontece, né? Porque essa criançada também, hoje em dia, perdeu muito dos princípios, né?
daquele respeito ao professor, respeito ao próximo, mas eu continuo sempre com a tese de que você muda com educação, só que uma educação gabaritada, né? E esporte. E não é só para transformar a gurizada em campeões aí, né? Porque a partir do momento que ele deixa de ser um marginal, né, para ser um cidadão de bem, já é um campeão, né? É um que você tirou aí da rua e se tornou uma pessoa útil, né, para ele mesmo, para a sociedade. Então isso realmente não tem preço. Mas tem que ter uma força de vontade política muito grande para isso, né? E interessante isso que você falou, não só a questão de se transformar em superatletas, para não pensar que vou virar um Neymar da vida, vou ganhar milhões, e a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? É entre 1 milhão que dá certo. Então o que acontece? Para a pessoa saber que não é só o lado financeiro, é o desenvolvimento pessoal da pessoa que está ali, né? Eu, por exemplo, mesmo fui atleta por muitos anos, joguei no time da Araucária aqui, no futsal, joguei em Curitiba, no clube curitibano, e quando estava indo para o Paraná Clube, ou trabalhava ou jogava bola. E daí foi quando eu preferi trabalhar, porque tinha que ajudar em casa, né? Não é igual hoje, né? E a gente acabou ajudando, mas aquela disciplina que eu tive lá atrás, quando era atleta, de ter que fazer N coisas, uma delas é a liderança, uma delas é coordenar certinho uma equipe, eu era capitão do time também, né? Então, assim, essa questão da liderança lá atrás foi desenvolvendo, e esses dias, pra você ter uma ideia, César, até contar um negócio pra você que o pessoal vai achar legal, parou o trânsito ali no centro de Araucária, e não sei se você sabe aquela rua subindo Bonanza ali, sobe ali e daí desce a Carlos Cavalcante, né? Parou tudo aquilo ali, ó, imagina a cena, um caminhão foi virar pra rodoviária, e daí tinha um carro estacionado ali, e daí não dava o giro dele, e também tinha um carro parado lá, e daí travou aqui. Eu do nada, César, eu juro pra você, do nada peguei e falei assim, ninguém vai fazer nada? E ficou aquele trânsito ali, tudo aquilo foi sabe quando vai te aguçando assim? Desci do carro, rapaz, fui lá coordenar o trânsito lá, só vai ficar só no verde, isso aqui, bonito, né? Larguei o carro onde tava, porque tava tudo parado, né? Já tava tudo lascado, né? Eu falei, vamos lá. Aí fui lá, rapaz, o motorista do caminhão suando, ele falou assim, não consigo, porque daí pra ajudar eu achei que era só o negócio do giro, mas não era, o caminhão travou mesmo, estragou de um jeito que nem ia nem pra frente nem pra trás. E daí o que acontece? Aí eu dei uma inteligência ali na hora ali, de pedir quem tava aqui pra ir passando entre a rua e um pouco da calçada ali, sabe? Não era muito, era um pouco, mas ia pegar ali. E você sinalizando. Não, eu falei assim, gente, vocês querem andar, passa por aqui. E dava pra passar tranquilo, sabe? E daí nisso foi tempo suficiente para esvaziar a rua aqui, o pessoal esvaziou. Daí nisso deu tranquilidade pro motorista ir lá e arrumar o caminhão dele. Aí o cara tirou o carro daqui, aí ele conseguiu e girou. Então a questão da liderança, que foi aflorada lá atrás, chegando ali e coordenando o negócio. Boa vida, Di. Eu falei, olha que eu nem tô de capitão, imagina. Putz, César, legal, bacana ter você aqui com a gente aqui. Prazer. Com certeza vai ter outras oportunidades aí também. Será uma honra. Quer deixar algum recado aí para o pessoal que vai assistir com a gente aí também? Primeiro, agradecer, né? Te agradecer pela oportunidade, né? Poder falar um pouco da advocacia, falar um pouco da OAB, poder falar um pouco aí do desenvolvimento, né? De crianças. Então isso aí foi um papo muito gostoso. Não teve nada ensaiado, né? Foi tudo de improviso aqui, e eu acho que por isso ainda torna o programa ainda mais gostoso, né, afetuoso, e eu fico à disposição, né, mando um abraço aí para todo o pessoal. É isso aí, gente, tá aqui o Instagram de César Testes Advogados, tá aqui a foto do homem aqui, vocês seguem ele lá, precisando, entre em contato com ele, que é um excelente advogado, tenho certeza que vai ajudar vocês nos seus problemas. Esse falou, né, ou é para defender ou é para processar alguém, né? É verdade. E ele tá aqui, palma toda a obra, aqui um excelente profissional. É isso aí, gente, de César Testes conosco aqui no podcast, tem tudo. On fire.